Olá, meu nome é Carolina Cristina Fernandes e eu vou apresentar o plano de transformação institucional do nosso grupo como produto final do curso Métricas. Então, a gente fez um trabalho de desenvolvimento de métricas e indicadores para avaliação da interdisciplinaridade em cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Os integrantes do artigo são o Ellison Tiano dos Santos Ramos, eu, a Carolina Fernandes, Letícia Pancieri e André Pimenta Freire. Contextualizando o Policy Brief, a interdisciplinaridade e avaliação responsável. As abordagens interdisciplinares buscam integrar diferentes áreas do conhecimento, promovendo cooperação e reciprocidade entre os saberes para a resolução de problemas complexos, que é o que a gente vê aí na maioria dos casos que as universidades vêm enfrentando, oferecendo novas perspectivas para enfrentar os desafios do ensino e da pesquisa. No entanto, a avaliação desse tipo de abordagem ainda é um desafio, né? Como é que a gente consegue medir aí o impacto o impacto social da interdisciplinaridade nas universidades e nos cursos universitários. Quando falamos sobre a interdisciplinaridade, há dois enfoques principais, que é o epistemológico, que é a produção e o compartilhamento do conhecimento, e o pedagógico, que é o currículo, ensino e aprendizagem. São crescentes, né, os desafios. Os cursos interdisciplinares estão em expansão, principalmente na área de pós-graduação, e tem essa fragmentação ali do currículo, que é um desafio, né, um modelo disciplinar rígido com resistência dos educadores, né, então fica concentrado ali só naquela especialidade realmente. E aí o desafio grande é a avaliação e o impacto, né? A predominância de métricas quantitativas ainda limita a compreensão do impacto real e a necessidade de ferramentas sistemáticas para mensurar o impacto social. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um sistema único de autoavaliação para os cursos na área interdisciplinar da UFVJM. Contextualizando, né, apresentando como é que está o cenário interdisciplinar na universidade, são 46 cursos de graduação, sendo 3 interdisciplinar, 28 cursos de pós-graduação, sendo 7 deles interdisciplinar, e de educação à distância são 19 polos, 5 cursos de graduação e 6 cursos de pós-graduação. A abrangência geográfica é o estado de Minas Gerais, com campos em Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba e Unai. E tem também as fazendas experimentais, em Diamantina, Unai, Couto Magalhães de Minas, Curvelo e Serra. E aí os resultados esperados: ampliar o impacto social da universidade, integrando ensino, pesquisa e extensão para enfrentar os problemas complexos com soluções aplicáveis à sociedade, garantindo a aderência das ações dos cursos, a missão da UFBJM, reduzir a evasão e a retenção. A gente sabe que um curso mais interdisciplinar pode ser mais dinâmico, né? Com currículos interdisciplinares, possivelmente torna a aprendizagem mais significativa e conectada às realidades regionais. A gente amplia ali as oportunidades dos discentes. Promover uma avaliação responsável da instituição, com o uso de métricas e indicadores apropriados acerca da interdisciplinaridade que reflitam a missão institucional e que permita a comparabilidade ao invés de análises superficiais. Então, a gente sabe que é importante ali a criação de métricas que realmente mensurem, né, não só o impacto ali, como a gente viu bastante de publicações, etc., mas o impacto real na população ali do entorno da universidade, fortalecendo, né, o capital humano regional, com a formação de profissionais mais criativos, colaborativos e preparados para os desafios do mercado e da comunidade. Gerar dados confiáveis, né? A gente sabe que para as análises serem bastante realísticas e a gente conseguir chegar no ponto de análise que a gente gostaria, a gente precisa de dados que demonstrem realmente ali a realidade do que vem acontecendo na universidade. E então, para gerar, né, essas políticas
educacionais e para tomar as decisões estratégicas, né, de como que vão ser construídos ali os planos institucionais. Catalisar as mudanças institucionais que ampliem a flexibilidade normativa, possibilitando codocência, projetos integrados e maior engajamento dos pesquisadores de modo a fomentar práticas docentes inovadoras. E produzir um framework de autoavaliação, né, da universidade como um todo, e avaliando inclusive o impacto social, né, como é que a interdisciplinaridade consegue impactar não só os cursos, mas também o entorno da universidade e a população no geral como um todo, por exemplo, com a resolução desses problemas complexos. Os caminhos, né, para institucionalizar esse plano de transformação é criar métricas e indicadores consistentes para a autoavaliação, tanto da graduação quanto da pós-graduação, revisar os instrumentos de avaliação institucional e incluir interdisciplinaridade nos relatórios da autoavaliação, curricularizar a interdisciplinaridade, tornando a estrutura obrigatória nos PPCs, atualizar normativas acadêmicas, contemplar ensino, pesquisa e extensão, revisar critérios de contratação e progressão, de modo a valorizar trajetórias interdisciplinares, fomentar práticas inovadoras, tais como a codocência, projetos integrados e engajamento dos pesquisadores. E quem transforma, né? São os gestores, as pró-reitorias e diretores acadêmicos, pois lideram, né, essas mudanças regulatórias e articulam as decisões institucionais. Os apoiadores, que são os coordenadores dos cursos, das pós-graduações, NDE e colegiados, uma vez que no âmbito dos cursos reformulam, né, os PPCs e instrumentos de autoavaliação, atendem exigências externas, incentivam inovação pedagógica e projetos integradores, né, engajam docentes e discentes. A Comissão Permanente de Avaliação, que aplicam e analisam os instrumentos de avaliação, representantes institucionais, tanto os docentes quanto os discentes, e os técnicos, agentes de transformação direta, né, mas que também podem atuar como opositores ao processo, né, dependendo ali de como vai impactar. A Procuradoria-Geral da Federal, associada à análise da conformidade legal, apoiando os ajustes normativos, e céticos, docentes e estudantes. Para a implementação do plano de transformação institucional, nós fizemos um cronograma de execução com as metas e as etapas. A primeira meta é a sensibilização da comunidade acadêmica, com a etapa do encontro com os gestores e coordenadores, que vai durar de 1 a 3 meses, encontros ampliados com os docentes e discentes, de 3 a 6 meses. A meta 2 é a comissão de autoavaliação interdisciplinar, com a etapa de formação da comissão de diversidade de áreas afins e perfis, meses 4 e 8. A meta de benchmarking e PPGs, revisão sistemática de práticas de autoavaliação, meses de 6 a 12, escolhas de programas comparáveis para referência, meses de 6 a 12. Por fim, a meta 4, diretriz participativa de autoavaliação. Seria a construção de indicadores quantitativos e qualitativos, incluindo a definição de granularidade e temporalidade, respeitando a missão da UFVJM, meses de 13 a 20. A meta 5 são os instrumentos de coletas de dados, que é a implementação nos cursos da área de interdisciplinaridade, com os meses de 21 a 24. Meta 6, a aplicação da avaliação dos instrumentos. Então, a aplicação de coleta de dados, os meses de 25 a 28, a avaliação dos resultados e elaboração do relatório, comunicação dos resultados para a comunidade acadêmica e externa, e a avaliação contínua do processo e ajustes necessários dos instrumentos. Então, esse prazo de 36 meses para a implementação e o início da autoavaliação, para fazer ali o processo de melhoria. Então, o uso dos indicadores e autoavaliação responsável, né? Quem é que monitora e como, né? Então, os princípios são de equilíbrio entre as métricas qualitativas e quantitativas, avaliar o contexto
processos e impactos econômicos, sociais, culturais, ambientais e políticos, inspirado em boas práticas internacionais da DORA, né, o Manifesto de Leiden. Então, a gente tem ali uma avaliação multicritérios, né? Como é que realmente esses dados, né, e essa interdisciplinaridade avaliada a partir desses dados coletados impactam realmente a sociedade. Então, as métricas quantitativas seriam a composição de docentes de diversas áreas, né? Como é que a gente está integrando aí esses cursos interdisciplinares, a integração entre disciplinas, né, com codocência e conteúdos interdisciplinares, produção acadêmica conjunto, tanto de artigos, projetos, TCCs, dissertações e teses, e a participação estudantil em trabalhos interdisciplinares, né? Como é que a gente conecta os docentes e os discentes. As métricas qualitativas é a percepção da interdisciplinaridade por estudantes e os docentes, como é que isso está sendo visto, né, entre a comunidade acadêmica, o impacto na trajetória dos egressos, se eles estão seguindo ou não o mesmo passo dos egressos que estiveram na universidade antes dessa interdisciplinaridade, e a integração institucional, convênios, parcerias e eventos acadêmicos, né, até a internacionalização da universidade com esses convênios e parcerias. Diversidade de áreas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão e nos produtos de derivados, né, então lembrando que a universidade ali é um combinado, né, de pesquisa, ensino e extensão, e essas três dimensões têm que contemplar a interdisciplinaridade. E quem monitora, né? São os gestores institucionais, pró-reitores de graduação e pós-graduação, diretores acadêmicos por meio dos relatórios semestrais e anuais, comissão de autoavaliação interdisciplinar pela elaboração, aplicação e análise sistemática dos instrumentos de coleta de dados, bem como a revisão periódica dos resultados para ajuste de métricas, com relatórios e feedback à comunidade acadêmica, benchmark com outras instituições e elementos de boas práticas internacionais, como o DORA e o Manifesto de Leiden, e a comissão própria de avaliação, a CPA, que elabora, aplica e analisa os instrumentos de avaliação de caráter institucional, e, por fim, os representantes docentes, discentes e técnicos, né, que fornecem o feedback contínuo e ajudam a ajustar instrumentos e processos. E como comunicar, né, esse plano de transformação e a interdisciplinaridade junto com o seu impacto na sociedade? A comunicação interna, criar espaços de diálogos e trabalho coletivo, enviar convites via e-mail institucional para os docentes, coordenadores e pró-reitores, e divulgar cronograma de atividades e resultados da comissão à comunidade acadêmica. A comunicação externa, né? Como é que eu lido ali com a comunidade do entorno? Divulgar resultados de autoavaliação de forma acessível, promover visibilidade dos cursos e impacto da universidade em redes sociais, promover eventos abertos, permitindo a participação da sociedade local, integrar escolas, empresas, ONGs e órgãos públicos e priorizar a discussão sobre problemas regionais e linhas de pesquisa e extensão. Então, a extensão também é uma boa estratégia de integrar ali a interdisciplinaridade, a comunicação e a comunidade externa. Isso foi o nosso trabalho e ficamos abertos para quaisquer dúvidas. Obrigada.